Irmãos, nessa noite, noite de ceia do Senhor, acho que é uma das poucas vezes que eu trarei uma mensagem que não tem uma conexão com aspectos da redenção, com aspectos que a gente chama cristológicos, não é? Cristo como Redentor, Salvador, com ceia, não é? A cruz. Então, nós vamos trazer uma mensagem que não está dentro necessariamente desse contexto, porque esse é o tema, nos redemoinhos da vida. E não é em vão que eu trago essa mensagem. Me reportei uns dias atrás, quando estávamos já pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite. 10 anos atrás, 2013, foi um ano abençoado e abençoador, o ano do centenário da igreja. Mas também foi um ano de muita luta, tá certo, irmãos? Nós tivemos lutas individuais e até com alguns aspectos da igreja em pleno transcorrer do ano 2013. E uma das mensagens que eu preguei, não é possível que alguém anotou, porque tem irmãos que um dia desse eu preguei uma mensagem há tempo atrás, revisitei, como diz o texto, e alguém diz: pastor, o senhor pregou tal dia, está anotado aqui, né? Então, talvez alguém aqui anotou, 10 anos atrás, né, aproximadamente, esse tema, tá certo? E o texto, os aspectos são outros. Então, quero trazer aqui como palavra de Deus para nós nessa noite, e sei que não foi em vão, e não é em vão que ela vem com esse tema, e com esses aspectos que nós vamos aqui destacar. Mas eu quero orar um pouco mais com os irmãos, porque é impressionante, cada vez que a gente vem aqui, a gente treme, não é? A gente teme e treme. É um lugar que não é um lugar muito confortável para o pregador, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de transmitir a mensagem, sendo fiel às Escrituras, porque essa é que é a questão. Mas os irmãos vão me acompanhar e vão continuar orando por mim, vão continuar comigo aqui nessa pregação. Oremos. Senhor, muito obrigado. É um privilégio poder pregar a Tua palavra, expor as Escrituras e expor temas relacionados à vida humana e às necessidades do ser humano, do crente e do ser humano de um modo geral. Mas, Senhor, também nós tememos e trememos, porque assim como é um privilégio, é uma alta responsabilidade. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor, mais uma vez como instrumento vivo. O Senhor sabe das minhas limitações. E, ó Deus, faz com que a Tua palavra chegue ao seu destino, que é o nosso coração nessa noite. Mente e coração sejam alcançados, sejam terrenos férteis, para que a Tua palavra possa brotar, Senhor, ela possa frutificar. Essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Dos redemoinhos da vida. Redemoinhos, aqui no Nordeste, se você se basear na capital, não vai ver assim redemoinhos. Mas se você indo um pouco mais para o Agreste e até para o Sertão, acredito que aqui alguns já visualizaram o redemoinho de vento, porque também tem o redemoinho de fogo, não é? E o redemoinho, de fato, também pode ser um tornado, uma tempestade que provoca um tornado. Está dentro do contexto, tá certo? Então, algumas versões até dos dois textos que nós vamos ler, é possível que na versão que você tem apareça tempestade, mas é isso mesmo, tá certo? Tempestade ou redemoinho são sinônimos no sentido desses textos que nós vamos ler agora. O primeiro deles é Jó 38:1, que está aí na tela, não é? Jó 38:1, e o segundo Jó 40, versículo 6. E eles são muito parecidos, não é? Parece aquele copia e cola lá da informática, não é? Mas são capítulos diferentes, embora sequenciados. Depois disto, diz o primeiro texto, depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Em Jó 46 diz: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois disto, o quê? Nós sabemos, os que leem as Escrituras, a história de Jó,
o chamado cativeiro de Jó. As lutas que ele enfrentou, um homem que era bem respeitado na sua sociedade da época, tinha bens com fartura, filhos e esposa, enfim, toda uma família estruturada, e depois de uma hora para outra, como às vezes costumo dizer, os problemas parecem que se juntam, porque eles vêm um atrás do outro e às vezes até vêm juntos sobre nós. E vêm de forma inesperada. Então alcançou a vida de Jó, a família de Jó, e ele ficou, de fato, não sabemos quanto tempo, diante de situações onde alcançaram a morte dos seus filhos, teve doença, teve o seu casamento colocado em xeque, perdeu os bens. Então, assim, situações avassaladoras que ele passou. Então, depois disto, depois dessas lutas, dessas adversidades, desses problemas, o Senhor respondeu a Jó. Se o Senhor respondeu a Jó, é porque Jó estava perguntando muito, né? Jó questionava muito. Era o Abacuque, antes lá, porque Jó é anterior ao Abacuque. Abacuque é outro profeta que questiona muito. Senhor, por quê? Quando, por quê? São questionamentos que parecem com os que nós fazemos. Então, Jó perguntou muito. Até porque Jó recebeu visita, nós sabemos, de 3 amigos inicialmente, que apontavam, cada um colocava uma causa, para dizer, olha, está acontecendo isso com você porque você era orgulhoso. Está acontecendo isso com você porque você é pecador. Está acontecendo isso com você. Então, dedos que acusavam vieram para consolar, para confortar os amigos. Mas era melhor que eles ficassem calados. Porque quando cada um abriu a boca, cada um falava de forma equivocada. Então, depois disto, o Senhor, do meio do redemoinho, ele respondeu os questionamentos de Jó. E aí nós vamos, baseados nesses 2 textos, entender que em um redemoinho tudo gira numa velocidade alucinante, irmãos. Tudo gira. E nós sabemos, pelo menos nos filmes ou nos vídeos, né? Porque eu não quero desejar ninguém aqui estar perto de um redemoinho, porque você pode até ter sua vida, no mínimo, danificada no seu físico. E percebemos então que esse redemoinho, esse tornado, essa tempestade, ela não deixa nada no lugar, tira tudo. Há uma bagunça. Os irmãos veem, é porque aqui nós temos, não temos no Brasil com evidência. Temos mais as chuvas torrenciais quando vêm, mas nos Estados Unidos, em algumas regiões, quando passa o tornado, estraga tudo, tira tudo do lugar. E algumas vidas são ceifadas. Tudo vira de cabeça para baixo. Mas não estou falando no tornado, o fenômeno da ciência, geográfico, meteorológico, não. Estou falando do tornado, as situações que nós passamos e enfrentamos, e que elas vêm e muitas vezes colocam de cabeça para baixo a nossa vida, a vida da nossa família. E percebemos que Jó passou então por esse redemoinho de acontecimentos. E a Bíblia diz que foi exatamente dentro então desse redemoinho, desse tornado, dessa tempestade, que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Então, o primeiro aspecto, o primeiro elemento que eu trago nessa mensagem, é que Deus fala no meio dos redemoinhos. Isso é natural. Deus fala nos meios dos redemoinhos, por quê? Natural na experiência de Jó, mas que pode ser também em minha vida e em sua vida. Porque percebemos um Deus que fala em situações as mais adversas que nós enfrentamos. E as que mais ou menos nós esperamos que Ele fale. Deus nos fala nos ciclones, irmãos, nos redemoinhos. Ele manifesta-se nos furacões da vida. E quando nos sentimos como uma folha seca, já viu uma folha seca? Que ela não para no lugar, ela é levada pelo vento,
sem destino. E quanto mais forte o vento, mais aquela folha ela vai sem rumo. E quando nos sentimos como essa folha seca, jogada pelos ventos, Deus vem em nosso auxílio. Deus vem em nosso auxílio. Porque Ele fala no meio dos redemoinhos. Então podemos ouvir um som acima do ruído, do redemoinho, dos tornados, das tempestades, que muitas vezes trazem os ruídos fortes, à nossa alma, aos nossos ouvidos espirituais, trazendo a inquietude no coração, a intranquilidade, quando tudo estava bem, equilibrado, andando as coisas. Havia, de fato, um momento de paz. E vem então esse redemoinho, mas a primeira lição que nós precisamos aprender aqui, na experiência de Jó, é de que Deus fala nos redemoinhos da nossa vida. Deus fala. Segundo, os redemoinhos oportunizam reconstruir o que foi destruído. Oportunizam reconstruir. Por quê? Porque foi danificado. Ficou tudo de cabeça para baixo. Os cacos, muitas vezes, não têm nem condições de serem juntados e colados. Então é preciso, quem sabe, até um material novo para ser feito essa reconstrução. E Deus nos dá a oportunidade de reconstruir o que foi destruído. Hoje nós vivemos num mundo onde reconstruir não é bem-vindo, até porque nós estamos acostumados a jogar fora mesmo. Quebrou, não tem como esse negócio de reconstruir, de consertar algumas coisas. Imagina aquela TVzona que você comprou. Tem umas que quem entende aqui sabe, diz que às vezes não vale nem a pena consertar. Que tem conserto, tem. Mas às vezes não vale a pena, é melhor comprar outro, pelo que você vai pagar. E nós estamos vivendo então numa sociedade descartável. Se descarta muita coisa, se descarta a amizade por pouco, não é? Até por entendimentos políticos partidários. Se descarta a amizade porque alguém falou alguma coisa e de fato feriu mesmo. Mas que a amizade é essa que é rompida, porque eu me senti atingido e houve mesmo o erro da outra parte, mas eu não posso chegar a um acordo e dizer, olha, você falou isso comigo, eu não gostei, mas eu lhe perdoo, me dê aqui um abraço e vamos prosseguir. Mas se descarta. Se descarta hoje líderes que já serviram muito à causa do Senhor, e porque hoje nós temos pessoas, algumas que estão entrando no ministério, graças a Deus, os pastores mais novos, mas muitas vezes se descarta esses já veteranos, como que estão ultrapassados. Se descarta relacionamento conjugal, se descarta muitas vezes a fé, quando colocada em xeque. Então, não é tão fácil reconstruir. Seria uma irresponsabilidade desse pregador chegar aqui e dizer, irmãos, é muito simples, basta uma oração. E olha que uma oração tem a sua eficácia. Lembra o que foi que Tiago disse? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas existem situações na nossa vida que nós precisamos mais. E não nasce, não acontece do dia para a noite. É porque nós vivemos num tempo que alguns segmentos religiosos, e é lamentável como alguns dos nossos irmãos, sabendo da verdade, porque a verdade não é a verdade batista, ou das igrejas históricas, é a verdade da palavra, que vem e diz, olha, as coisas, muitas vezes as situações, elas vêm mesmo trazendo luta, redemoinho e adversidade. E crente passa por isso. Crente passa. Mas hoje nós temos
como que as coisas assim muito esquisitas, estranhas ao Evangelho. Quando alguém diz, não, venha porque eu vou orar e vou repreender e pronto. Está tudo resolvido. Não está não. Não está não, porque nunca foi fácil e nunca será reconstruir uma atitude fácil. Mas é possível. Aliás, é a saída que nós temos. É a alternativa que nós temos. Até porque nós cremos em restauração. Nós cremos num Deus que restaura. Ele não faz um conserto, uma cola que às vezes a gente faz ali, não é? E depois quebra de novo, não. Quando o Senhor reconstrói, Ele reconstrói de verdade. Ele liga as ataduras. Ele faz com que aquilo que foi rompido seja fortalecido com a graça e com o poder dEle. Então os redemoinhos oportunizam reconstruir o que foi destruído. E muitas vezes nossas crenças equivocadas, né? Nossos hábitos ruins, tudo isso muitas vezes é colocado no chão, em destroços, viram cacos, para que nós possamos reconstruir de forma excelente. Então, nos redemoinhos, o Criador fala para corrigir, para restaurar. Os redemoinhos oportunizam, então, reconstruir o que foi destruído. Se você teve algo na sua vida, e algo, eu sei que é algo muito genérico, eu não quero aqui citar, mas você sabe o que foi destruído. Pelos redemoinhos que chegaram na sua vida. Eu preciso lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, que você não perca a oportunidade de reconstruir o que foi destruído. E pague o preço para isso. E se empenhe para isso. Porque já disse em outra mensagem, não há coisa mais bela do que aquilo que é restaurado. O amor restaurado, a fé restaurada, a amizade restaurada, a paz restaurada. Como são preciosos, maravilhosos, quando há restauração desses valores. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, em relação aos redemoinhos da vida, é que os redemoinhos podem nos revelar a face de Deus. Eles podem nos revelar a face de Deus. Eu sei que alguém pode dizer, mas e quem viu a Deus? Deus que mostrou o rosto a quem? A face de Deus aqui, inclusive nos nossos cânticos, até hinos, não é? Temos. A expressão face de Deus, ela dá no sentido do hebraico, porque veio do hebraico para o português, mas o sentido quando nós cantamos, veio o rosto de Cristo, esse é aliás literal, né? Porque nós veremos, mas a face de Deus em ver na Bíblia, é no sentido de intimidade com Deus, é ter um encontro com Deus. É como Jacó disse, vi Deus face a face. Inclusive ele disse, pensou que ia morrer, eu disse, eu vou morrer, porque eu vi Deus face a face. Mas face de Deus é a presença de Deus, é estar perto de Deus, é estar próximo de Deus, e Deus está próximo da gente. Os redemoinhos podem nos revelar a face de Deus, a presença de Deus. As adversidades nos proporcionam as mais profundas experiências com Deus. Amém, sim. As adversidades nos proporcionam as experiências mais profundas com Deus. Isso é masoquismo? Gostar de sofrer? Em hipótese alguma. Isso é bíblico. Não estou dizendo aqui que a nossa vida é só uma vida de adversidade, porque não é. Graças a Deus nós temos muitas vitórias em campos da nossa vida. Mas o fato de nós passarmos adversidades, problemas, redemoinhos, e passamos, não tira um brilho de quem Deus é e de quem eu sou, o filho dele, pela graça. Não tiram, não ofuscam a sua presença em minha vida.
Por isso que as adversidades mais profundas, elas proporcionam esse momento que às vezes a gente diz, Senhor, está doendo demais. Senhor, alivia aí, ou manda embora. Porque está muito doloroso, está muito pesado. Por quanto tempo? Abacuque fez essa pergunta e o salmista também lá no Salmo 13. Até quando? Lá no Salmo 13 tem 4 até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Os melhores salmos, as melhores poesias, os melhores cantos, as melhores músicas, as mais maduras fés, elas foram forjadas no meio, não da bonança, mas no meio das adversidades, no meio dos redemoinhos. As melhores músicas que temos, os melhores salmos. Quando nós percebemos lá no Salmo 121, o salmista dizendo, eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava, irmãos, quem sabe literalmente mesmo, num monte, perto do monte, mas ele estava no vale. Porque ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele estava precisando de socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, as adversidades nos proporcionam as mais profundas experiências com Deus. Assim também como as vitórias. Não é? Mas as adversidades, elas vêm e elas fazem com que, trazem um contexto onde a nossa fé, a nossa vida, o nosso canto, as nossas orações, elas não são feitas, ou eles não são feitos para dizer, eu estou louvando porque está tudo bem. Eu estou louvando porque Deus tem me abençoado tanto. Não, eu estou louvando porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou orando porque eu sei que Ele é bem certo eu sei que Ele é poderoso. Por isso que eu oro, por isso que eu louvo, por isso que eu canto, por isso que eu sirvo, por isso que eu não paro de servir. Por isso que eu não paro de andar a trajetória, a caminhada cristã. E nos momentos difíceis, Ele nos fala de uma maneira, Deus nos fala, de uma maneira inigualável. Nos momentos mais difíceis. Ou isso só ocorreu comigo? Não. Isso ocorre com o crente no momento de adversidade, de problema, que a gente pensa, perdeu tudo, foi-se embora tudo, né? Acabou-se tudo. Nós ouvimos a voz de Deus. A questão é se nós vamos ter a quietude para ouvir, porque a gente só ouve quando para. Ninguém ouve bem quando está com a turbulência fora e dentro do coração. Falas, ruídos que vêm de forma acelerada à nossa vida. Eu entendo que Jó, para ouvir a voz de Deus num redemoinho, mesmo com o barulho do redemoinho, ele estava atento. Ele estava na expectativa de que algo poderia vir, por mais difícil que fosse aquela situação. Depois de superar o seu furacão pessoal, graças a Deus, Deus superou o furacão de Jó, e Jó tem essa experiência marcante de ter o encontro com Deus. Ele vai dizer uma das expressões mais lindas que nós temos no Antigo Testamento e no livro de Jó. Em Jó 42, versículo 5, ele disse, antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu a Deus, e ver aqui, eu preciso lhe explicar que não foi necessariamente ele contemplar o rosto de Deus, mas ver Deus é ver a ação de Deus, a atuação de Deus, é ver o resultado do que Deus faz quando a gente pensa que não tem mais o que fazer. Antes eu te conhecia de ouvir falar. É uma fé
teórico, é um conhecimento teórico. É o conhecimento que alguns, quem sabe, cristãos que foram criados no Evangelho têm, é um conhecimento apenas teórico, de ouvir falar, Mas há algo bem mais profundo, mas agora, Senhor, os meus olhos estão te vendo, eu estou te vendo. Creio que uma das experiências interessantes que nós temos, embora algumas vezes o piloto do avião ele fica ali, junto com as aeromoças, né, com a sua tripulação, né? Mas há voos, e para quem anda muito mais do que eu, né, nessas pontes aéreas aí, que você não conhece o piloto, você não vê a face dele. Mas você sabe que o avião, ele sai do seu destino, ele toma os ares, rasga os ares, e ele chega ao seu destino. Eu fico imaginando os irmãos que já cruzaram o Atlântico, né? Essa cerca de o quê? Dá 8 horas, 6, 8 horas por aí? Dá mais? Uma cruzada aí no Atlântico indo para a Europa, ali, né? Então, imagino isso aí, você olhando, se for à noite, ainda você pensa, né? Diz, Senhor, só tem água aqui embaixo, né? Se for pelo dia e você estiver na janela, mas você sabe que tem um piloto. E hoje essas aeronaves são muito avançadas com a tecnologia, às vezes se coloca lá, quem sabe, não é? Num comando automático e vai. E nós descemos sem ver o piloto. Mas no caso de Jó foi diferente. Ele viu o piloto. Ele viu o rosto do piloto. O piloto disse, olha, eu estou aqui. E agora você está sabendo de fato quem eu sou. Você está me conhecendo agora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, os redemoinhos podem nos revelar a face de Deus. A face de Deus, contemplar o agir de Deus. Por último, os redemoinhos não são para sempre. Redemoinho não foi feito para viver, para durar a vida toda. Misericórdia. Quem disse que redemoinho foi feito para ser uma eternidade? Eterno é Deus. As nossas lutas não são eternas. Não são, graças a Deus. Então, redemoinho, ele tem um momento de chegada, de criação, de pujança, quem sabe, mas ele tem um momento também de terminar, de acabar, de finalizar, de virar nada depois. Foi embora, passou, já foi. Louvado seja Deus, porque os redemoinhos, eles não duram para sempre. Se você pensa que redemoinho é eterno, tire isso da sua cabeça em nome de Jesus. E parece que eu estou ouvindo, dizendo, pastor, é porque você não sabe quantos anos. Quantos anos de luta em alguma área. Eu sei disso. Entendo isso porque todos nós passamos mais ou menos. Mas redemoinho, ele tem um fim. Termina. Uma hora a tormenta irá passar e aquilo que realmente tem valor vai ficar de pé. E só vai ficar em pé aquilo de fato que tem valor e que tem suporte. Por quê? Porque o que não tem estrutura vai embora, vai cair e quem sabe vai ficar no chão mesmo. Depois que o redemoinho passa, depois que as lutas passam, as adversidades, os problemas que enfrentamos, ficam os valores, o que tem de fato valor e suporte, é que vai continuar de pé. Se a nossa fé é uma fé que é fortalecida em Deus, essa fé, mesmo depois do redemoinho, ela vai estar lá, firme. Se a nossa esperança for uma esperança
firme em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, depois que o redemoinho passar, ela vai estar lá, dizendo: eu estou aqui, solapada às vezes, e quem sabe com alguns arranhões, sim. Sim, por quê? Porque essa fé, essa esperança, ela está em alguém que é humano, que sou eu e você. Mas ela ficou de pé. E não há mérito nosso nisso. Há uma graça que é estendida e que nós apenas nos agarramos nela. Seguramos. O céu parecerá mais belo. Já notou, os irmãos, que depois de uma tempestade, de dias às vezes, o sol volta a brilhar muito mais belo, mais forte? Já notaram isso? Assim acontece às vezes conosco. Depois de um redemoinho forte, o sol brilha, o céu é bonito, chamado céu de brigadeiro, né? As nuvens se dissipam e nós percebemos que o redemoinho foi embora. O sol fica mais brilhante. E eu finalizo com um texto de Cânticos, o livro de Cânticos, que é um livro poético, né? No capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Eis que passou o inverno, e nós estamos no inverno, né? Aqui no Brasil. Eis que passou o inverno, vai passar. Daqui a pouco vai chegar o calor grande aqui no Nordeste, que alguns gostam muito. Eis que passou o inverno, cessou a chuva, e se foi. E se foi. Foi embora. Por quê? Porque redemoinhos passam. A questão é se nós vamos ficar para cantar, para celebrar, para dar o culto em ação de graças depois do redemoinho. Se nós vamos ficar. Pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos ficar. Por que vamos ficar? Porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vida, tudo o que nós temos, está na palma das mãos de Deus e segura nele. E é Ele quem sustenta e ampara e cuida e fortalece. E faz com que nós possamos celebrar e cantar. Como diz o cântico, né? O hino da vitória. O hino da vitória. Depois dos redemoinhos da vida. Que essa palavra encontre o terreno fértil no meu e no seu coração. Que você seja fortalecido no Senhor. Você que está enfrentando redemoinhos, e quem não enfrenta? E quem já não enfrentou? Mas quem sabe, nesses tempos, de forma muito mais avassaladora, você possa receber essa mensagem, e não tenha dúvida de que ela veio de Deus, através da misericórdia dEle, através desse pregador, para que você pudesse estar aqui nessa noite, para recebê-la. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra conforta, exorta, traz saúde, traz vida, ela traz esperança, traz fé, ela traz uma palavra de que quando nós pensamos que tudo já se foi e só resta agora lamentar, vem uma palavra de restauração, e trazendo um contexto de mudança. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem esse poder. E nós agradecemos pelo Senhor da palavra que nos sustenta. Obrigado, ó Deus de Jó. Obrigado, ó Senhor das nossas vidas. Obrigado porque nós sabemos, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E se Ele vive, eu pela graça continuarei vivo,
passados redemoinhos. Muito obrigado, Senhor. Ó Jesus, maravilhoso. Faz com que, Senhor, as nossas vidas, elas sejam alcançadas cada dia, em fortalecimento de nossa fé e esperança. Em Ti, Tu que és o nosso tudo. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.